Gravando. Então, Matheus, como eu havia falado antes de ter o problema na conexão, uma das medidas que foi muito criticada, quer dizer, uma medidas do primeiro-ministro AB, foi distribuir 2 máscaras por família, né? Quer dizer, por casa, né? E então eu recebi um pacote com aquele Candide Mitsu. Se você não viu, alguém não viu, eu botei lá a aula de Candide, eu botei o Candide Mitsu, quer dizer, uma coisa próxima. Então eu recebi 2 máscaras, só que muita gente criticou porque uma máscara é muito pequena, então ela não cobre nem a boca. Eu não sei quem fez isso, mas eles fizeram um meme do ministro AB com uma máscara na boca e na testa, né? Porque não faz sentido uma máscara tão pequena. Ele deveria ter mandado uma coisa pelo menos grande, né? Então, o que eu fiz, eu dei todas as máscaras para minha esposa, né? E no meu caso, talvez eu relate aqui um pequeno delito. Eu não devia fazer isso com advogado, mas eu me mudei de cidade. Então, eu recebi o pacote com as máscaras na cidade anterior que eu morei. E quando eu mudei para cá, eu acho que o inquilino anterior aqui, acho que ele se mudou antes de receber a máscara, então na caixa do correio tinha máscara, né? Então eu ganhei 4 máscaras. Então, me desculpe aí, povo japonês, eu recebi demais. Mas mesmo assim, não dá para. Se eu botar as 4 máscaras, eu tenho que juntar 2 para cobrir minha boca, né? Mas isso é outra história, né? Mas foi uma das coisas que foi criticada. E fora isso, o ministro AB percebeu o dano causado pelo vírus, então ele instituiu eu diria, eu não sei como é que fala, decreto, ele quer dizer, ele decidiu ajudar o povo com com um subsídio de 100 mil ienes, que dá mais ou menos $1.000 para cada pessoa constituinte da família. Eu recebi essa ajuda agora, que está sendo uma benção, né? E com isso começou muito mimimi de estrangeiro não tem que receber. Aí já começa também uma coisa racista daqui, né? O cara esquece que eu pago impostos e todos os outros, e os impostos não são baratos, o que não quer dizer que eu estou criticando esses impostos, porque nós vemos o retorno desse imposto. Que temos educação de qualidade, né? Os hospitais funcionam bem, mas é uma carga tributária um pouco alta, né? Eu diria que, em média, que o trabalhador, quando ele é efetivado, eu acho que retira-se do salário dele, em média, 50 mil ienes, né? Ou seja, $500, que é relativo ao seguro de saúde, que chama Kenko Hoken, que quer dizer que, quando você vai ao hospital, você só paga, eu acho que 30% do valor médico, né? E paga-se também a aposentadoria, que é a Nenkin, que dá mais ou menos $200 a $300, né? De 20 mil a 30 mil ienes. Então, paga-se muito, e eu não entendi o argumento de pessoas conservadoras dizendo que estrangeiro não deveria receber. Eu achei ridículo, né? Só, desculpa, viajando um pouco aqui, o que o povo não entende, a minha indignação, né? Eles acham que eu odeio o Japão porque tem coisa ruim aqui também, não é um país perfeito. Eu lembro que na eleição passada, eu acho que eu não lembro qual é o cargo aqui, perdão, não acompanho também política, tinha um cara falando que estrangeiro não teria direito de receber uma coisa que eles chamam Seikatsu Hobo, que é uma ajuda quando a pessoa tem uma razão especial pela qual ela não pode trabalhar, seja por doença ou seja por outras razões, então a pessoa fica recebendo ajuda do governo, e segundo esse político, o estrangeiro não deveria receber. Eu acho que, se eu visse esse cara na rua, eu ia falar: então você não cobra imposto de nós porque nós pagamos cargas tributárias iguais aos outros e nós temos direitos. Então tem um pessoal assim meio hardcore, maluco, falando essas besteiras, mas sem fugir do assunto. Então foi isso que aconteceu. Primeiro, esse lockdown, essa ajuda, porém, com o lockdown parece que o vírus foi controlado, e eu vejo a razão principal nisso pela disciplina do povo japonês. Olha aí, para os haters falando que eu odeio o Japão. O povo tem disciplina, o povo tem respeito ao próximo, então todo mundo usa máscara, e isso já vem diante, é uma coisa pré-corona, né? O pessoal já usava máscara porque, antes de começar o surto aqui de corona, já tinha o que você tem ouvido falar, o influenza, né? Sim. Então, tem a coisa do influenza, e as contramedidas para o corona, na realidade, são uma extensão da prevenção para o influenza, porque o básico é lavar as mãos, né, adequadamente, né, fazer igual eu vi aqui muito banheiro aqui. Eu sinceramente, não, o que eu vou falar agora vai me comprometer, é melhor não falar. Mas eu vejo muita gente no banheiro dos homens aqui lavar a mão assim, né? Abre a torneira e faz assim, né? Agora deve ter mudado, né? O cara fazia assim 1 segundo e já lavou mais. Acho que ele lavava a ponta do dedo, né? Tinha muita gente que não lavava a mão corretamente, né? Mas não deve ser todo mundo, porque o vírus foi controlado aqui, né? E, baseado nisso, eu creio que foi no começo de junho. Desculpa, mas eu não estou acompanhando, você deve, de repente, saber melhor. Eles aboliram o lockdown, o que mostra que eu acho que o nosso país deve estar no caminho errado, né? Aliás, no princípio, lockdown, que o povo tem que respeitar. Povo, bota a máscara e lava a mão. Tu não quer morrer, velho.
respeita, né? Eu acho que isso que o nosso povo tem que aprender. Respeito pelas autoridades. E as autoridades, por outro lado, elas têm que entrar no consenso, né? Eu também não sou bom de política, mas eu vejo que tem mais agenda política aí do que se preocupar com o povo e um culpa o outro. Um culpa o presidente culpa o outro. Isso não vai resolver o problema. Isso tem que começar com união política, depois você pode comentar, só que a gente vai fugir do assunto muito, né? E o povo tem que ter consciência que é a sua vida, cara. Não é o outro que morreu. Se você morrer de corona, como é que fica o negócio? O cara tem que ter consciência que é uma coisa que a gente deve aprender com os japoneses, eles gostam de unidade aqui, né? Então, a vida de todos depende da colaboração e da consciência de botar uma máscara, né? Porque eu não sei até quando a máscara protege, mas eu acho que a máscara, pelo que eu entendi, no caso, um modo de não propagar a doença, né? Porque parece que Exatamente. Mais de não propagar do que de não pegar. Isso. E eu lembro até uma citação do prefeito de Nova York, acho que é o Cuomo, né? Ele disse que colocar máscara é um sinal de respeito, amor ao próximo, né? Porque você está se preocupando em não passar a doença para outro, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que o segredo aqui no Japão é disciplina. O povo respeitou, acatou o que o governo falou, não tinha aglomeração na rua, né? Até hoje os trens estão vazios. Às vezes eu tenho que resolver alguma coisa, eu pego o trem, apesar que eu pego um trem, uma linha próxima de casa que é de um alcance bem pequeno, né? Mas eu praticamente fico sozinho no vagão, né? O povo respeita ainda essa coisa de não sair de casa, né? Então o povo vai fazer compra, né? Então eu acho que está faltando isso um pouco no Brasil, né? E como eu vejo o corona. Eu acho que teve força política e, por um lado, teve acato por parte da sociedade e todo mundo está de máscara ainda. Eu raramente vejo uma pessoa sem máscara no trem, né? Apesar que outro dia eu fui buscar meu filho na escola, tinha um sem noção no trem sem máscara e espirrando perto da gente, eu saí de perto. Falei, Mael, vamos vazar daqui que esse cara é sem noção, né? Aí eu saí de perto dele. Mas, felizmente eu estava de máscara, né? E falando sobre mim, para dizer a verdade, é uma desculpa. Não é desculpa. Eu por um lado, eu entendo a dificuldade para o brasileiro de botar máscara porque não está na nossa cultura e realmente sufoca. Eu tenho dificuldade de respirar com máscara. Então, o que eu faço? Quando eu estou andando na rua, eu não boto máscara. Claro, se não tiver ninguém perto, né? Mas quando eu entro na estação, na plataforma, também não boto. No momento que eu entro no trem, máscara. Toda vez que eu estou em lugar fechado, eu boto máscara. Eu não sei se você viu meu último vlog, que eu fui com meu filho no shopping. Você viu que eu até entrar no shopping estava sem máscara. O que eu fiz? Vamos botar máscara. Eu entrei no shopping e botei máscara. Então, a gente tem que ter essa consciência para nos proteger de sermos contagiados pela doença e também para que não passemos. E eu acho que esse foi o segredo do Japão vencer o vírus. Tanto que no começo o Japão estava no topo da lista e agora, eu não tenho olhado há muito tempo, o Japão sumiu do grupo de risco, né? Então, é a minha visão sobre corona. Totalmente baseada em observação, né? Inclusive, só um minuto aqui, 2 minutos explicar. Bem rápido, só um pouco como está aqui no Brasil. É porque aqui no Brasil você viu um detalhe curioso, que houve uma implantação de uma quarentena e um lockdown muito rígido por parte de alguns estados. Mas os estados que não aderiram à quarentena e lockdown tiveram os melhores resultados. Isso é uma coisa um tanto difícil de explicar. Por exemplo, a cidade de Sobral, que é a cidade onde eu vivo, só que ela está de quarentena há 100 dias. Passou dos 100 dias de quarentena. Mas saiu agora, nesse exato momento, a notícia de que a Sobral tem a maior taxa de contágio pelo coronavírus do Brasil. E só fazendo um adendo aqui, isso mostra também que essa foi uma atitude do prefeito de Nova York, o Cuomo, né? Ele também declarou o lockdown, mas o vírus não foi controlado em Nova York. Muito pelo contrário, ele espalhou mais, né? Então, o lockdown eu acho que não é a solução, né? Eu acho que, pelo que eu vi no Japão, a solução é consciência por parte do cidadão, respeito de regras, máscara e lavar a mão. Eu acho que é por aí. E eu acho que o comércio, por exemplo, o comércio está funcionando normalmente. Tem que ter aquelas regras, né? Tipo, cada estabelecimento que eu vou que tem um gelzinho na entrada, por exemplo, pegando pelo meu lado pessoal, a minha igreja aderiu ao lockdown na época e agora ele está sendo, como é que fala? Suavizado pouco a pouco, mas na entrada ainda tem o gel, o álcool gel, tem uma máscara na entrada e agora acho que a partir de semana que vem vão começar os cultos aos sábados, porque até o momento era culto só o domingo
e era obrigatório botar máscara. Então, eu acho que tem que começar por aí, né? Consciência e acatar as regras, né? Aqui no Brasil, tanto as igrejas protestantes como as católicas, até onde eu saiba, não voltaram. Mas o governo no Brasil, ao contrário de outros, proibiu que as igrejas realizassem as missas e cultos, o que já é, ao meu ver, excessivo. Geralmente os governos estaduais. Até porque as igrejas no Brasil, elas geralmente são grandes. Sim. Tanto as protestantes quanto as católicas geralmente são grandes. As pessoas não ficam tão perto uma da outra, assim. Né? Mas eu queria, só mudando de assunto, outra pergunta que eu vou fazer é o seguinte. Fala-se muito que o Japão, isso é um tema que eu falo muito no meu canal, sobre essa questão demográfica. O Japão, há uma grande preocupação de que ele esteja perdendo população por causa das baixas taxas de fertilidade. E no Brasil isso está no caminho para acontecer, porque o Brasil já tem uma das menores taxas de fertilidade do terceiro mundo. O Japão, salvo engano, tem 1,21 filho por família. O Brasil já tem 1,69 e a tendência é a cair. A tendência é acontecer no Brasil a mesma coisa que está acontecendo com o Japão. Como você vê isso aí? Como as pessoas daí veem essa situação? Uma pergunta boa, eu não sei até quando eu vou poder responder, é só observação mesmo, né? Mas há muito tempo já fala-se assim, sobre um termo que de repente é uma palha de língua japonesa, chamado shou-shika. Shou-shika no caso, fertilidade baixa, né? E como reflexo disso é a questão da mão de obra, né? Manutenção da mão de obra e manutenção da aposentadoria, porque, como você sabe, o Japão é um país com uma longevidade muito longa, ou seja, tem que se cuidar dos idosos, isso requer uma previdência forte, né? E que quer dizer que eles precisam de trabalhadores e mão de obra no geral, né? E apesar disso, ainda tem uma grande relutância do povo de receber estrangeiros e de aceitar mão de obra, que foi um dos meus desabafos lá no vídeo, né? Como é que eles precisam de mão de obra e se recusam a contratar estrangeiro, que para mim é um grande paradoxo do Japão, né? Mas, ao meu ver, do jeito que as coisas estão indo, o Japão tende a afundar, né? Porque eles não têm gente realmente para trabalhar, né? Eles vão ter, eu acho que não a longo prazo, a médio prazo, eles vão ter que, talvez, deixar esse orgulho nacional e começar a trazer trabalhadores, que não é coisa especial do Japão, né? Muitos países já fizeram isso, né? Acho que o caso mais famoso é o da Alemanha, né? Dos Gastarbeiter, né? Que vieram para trabalhar na hora que a Alemanha estava em fase difícil, e eles fizeram, talvez, o que o Japão já fez algumas vezes, né? Na hora que as coisas melhoram, eles mandam o pessoal embora, né? Que no caso do Japão, eu acho que foi em 2008, quando as coisas melhoraram. Aliás, quando teve uma crise, eles começaram a mandar o brasileiro embora, né? Com o pretexto de dar $3.000 e com um contrato meio fajuto, dizendo que o cara poderia voltar depois de 3 anos, né? Eu nem sei como ficou isso também, porque eu não acompanho, né? E na época eu pensei até ir embora, né? Porque eu estou nessa luta aqui há muito tempo de emprego não estável, né? Mas é por aí que eu vejo. É uma coisa difícil, é uma coisa séria aqui. E agora eu não sei qual a população japonesa. De repente você pode me dar os números atuais. Na época que eu vim para cá, acho que eram 120 milhões, né? Mas eu não tenho acompanhado isso. Mas tem sido sentido na economia. Quando eu estava no táxi, eu tive a oportunidade de pegar muitos passageiros donos de firma, e muitos se queixaram da falta de mão de obra. E eu já ouvi também relatos de firmas que fecharam por falta de mão de obra. Então é uma coisa séria aqui. Eu acho que o governo japonês tem que começar a pensar sobre isso seriamente. E o governo brasileiro também, porque a tendência é que o Brasil vá chegar ao patamar do Japão muito antes, sem ter a riqueza do Japão e sem, por exemplo, ter o sistema previdenciário forte que o Japão tem. A tendência do Brasil é acontecer a mesma coisa. Mas eu fiquei um tanto curioso também, porque eu vejo os vídeos lá da igreja que você... É batista
Não, a igreja, você é batista? Não, não. De batismo, eu sou presbiteriano. Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde eu me converti, me batizei. Porém, depois que vim para cá, aliás, no começo que eu vim para cá, é uma igreja não denominacional, mas na época que eu cheguei, o pastor também era presbiteriano, né? E depois ele saiu, né? Teve uma mudança de pastor, e eu estou numa outra igreja, cujo pastor ele é de uma vertente mais pentecostal. Mas eu diria pentecostal equilibrado, né? Que é uma coisa importante, né? O caso é uma igreja que não nega o poder de Deus, porém não faz com que esse poder de Deus seja negado pela palavra, né? Quer dizer, ou seja, tem que ter baseamento dos dois, né? Então eu estou indo numa igreja dessa que chama Igreja Aliança de Osaka, é onde eu vou aqui, né? Mas a igreja, o público dela é na maioria de japoneses ou também tem muitos estrangeiros lá? Na realidade, é uma igreja que eu acho que é um pouco rara, porque é uma igreja internacional. Apesar de ter poucas pessoas, os irmãos da igreja são de vários países. Tem bolivianos cultuando conosco, bolivianos, colombianos, peruanos, um pouco número, mas tem, né? Tem alguns irmãos japoneses que vêm na igreja, né? E para isso a gente tem interpretação do culto, né? Tem uns fonezinhos de ouvido que a pessoa coloca para ouvir. Isso é basicamente boliviano, peruano, colombiano, brasileiros. É a maioria brasileiro, né? Poucas pessoas, mas uma igreja unida e internacional que eu acho muito interessante, né? Uma igreja pequena, mas muitos irmãos são muito juntos. Porque como o Japão trata os cristãos no dia a dia? Existe algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação? Porque eu sei que os cristãos são um grupo desproporcionalmente representado na elite do Japão. Por exemplo, o Taro Aso era cristão, já teve vários ministros cristãos, primeiros ministros cristãos, pelo que eu vi, já teve 8. Né? Como é que eles veem isso aí, o cristão no Japão, no dia a dia? É interessante, de repente, a gente fazer um aborde desse de cristão no Japão, porque eu não sabia disso. Porque o que eu sei de cristão, desculpa, eu vou entrar no assunto. É engraçado que uma vez eu fiz uma live e falaram que eu era igual político. Eu enrolava e não falava, né? Só que às vezes a gente quer explicar melhor, a gente tem que dar uns parâmetros, né? Então, você me permita aí fazer uma parte aí rapidinho, mas na história do Japão tem aparecido alguns cristãos, né? Um é até um que eu queria abordar. Os mais famosos que eu acho na literatura são o Eno Shusaku, que escreveu o livro O Silêncio, que é um livro que eu recomendo para qualquer um. Ele era um escritor de fé católica e o livro dele virou um filme lindíssimo chamado O Silêncio. Eu recomendo, tem que assistir esse filme. E se prepara uma caixa de lenço de papel que você vai chorar o filme todo. É um filme forte. E outro escritora famosa, que eu li alguma parte da sua obra, é a Miura Ayako, que tem um livro lindo chamado... Eu não lembro como é que fala isso em português. Acho que Tougari Touge. É tipo, acho que é Vale Tougari. É uma história verídica de uma viagem de trem no qual o trem acho que teve problema para frear e acho que o amado lá, o cara que, para defender a sua amada ou esposa, eu não lembro a história ao certo, ele pulou na frente do trem para o trem parar. Esse aí é filme para chorar também. Eu tentei ver, nossa, é forte. Então, tem na sociedade, apesar de esporadicamente, tem alguns cristãos na sociedade, né? E sobre a visão do cristianismo no Japão, eu acho que, por enquanto, é bem visto, porque nós somos muito poucos, né? Pela porcentagem que eu escutei, os cristãos, no geral, sem separar, são 2%. Porém, olhando para a minha fé protestante, porque dentro desses 2% inclui-se grupos que são considerados seitas ou isolados, como os Testemunhos de Jeová, os Mormons, a Igreja da Unificação e outros grupos que são considerados especiais, né? E eu não estou falando isso aqui criticando grupo nenhum, não me me entender mal, porque eu não tenho nada contra ninguém. Eu só não concordo com ensinamentos de algumas vertentes que somos cristãos, mas o assunto aqui não é esse. Mas, tirando-se esses grupos, e sim, a Igreja Católica está no meio, tem gente que estima que os cristãos aqui não chegam nem a 1%. Então, é esse número que me é dado. Eu também escuto de várias igrejas, né? Então, nós somos poucos e não incomodamos tanto. Mas, na visão dos cristãos, tem aquela coisa de chacota também, que o cara é quadradão, não faz nada, né? Tem esse lado de fazer chacota com os cristãos, mas eu também ouço muita coisa positiva, que é o cara sério, o cara que tem bons princípios, né? E é o que nós cristãos devemos ter, né? Dar um bom exemplo, que eu tento dar, mas falhamos miseravelmente às vezes, né? Faz parte da nossa vida, não só como... Somos humanos no geral, né?
mas eu diria que, no geral, a imagem do cristão é boa. E o que me agrada aqui é que nós temos liberdade de culto. Por exemplo, essa igreja que eu frequento, Aliança, nós temos cultos. Se alguém estiver vendo aí e quiser frequentar a igreja em Osaka, é Igreja Aliança Osaka. Você me manda uma mensagem pelo YouTube que eu te dou as direções, né? É na cidade de Hirakata, e nós temos cultos todos os domingos às 4h30 da tarde, né? E vão começar agora os cultos de estudo aos sábados, né? Então, uma igreja bem ativa agora, não temos problema, nunca tivemos problema com o vizinho, gente reclamando de barulho. É uma benção aqui, graças a Deus. Ninguém nos persegue, temos liberdade de culto, é o que eu agradeço muito ao Japão. Olha, outro ponto positivo para o Japão aí, para os haters que falam que eu odeio o Japão. Como que eu vou odiar o Japão? Mas é isso aí, Matheus, espero ter respondido sua pergunta. O Toshio Mifune, que é a face pública do Japão, também era cristão. Era filho de missionários metodistas na China. Que eu acho que ele era, acho que a face, salvo engano, até o fim da vida ele continuou cristão, de fato, né? Desculpa, Matheus, quem continuou cristão? O Toshio Mifune. Não conheço. Ele fazia o quê? É o ator dos filmes de samurai, do Kurosawa, é o Mifune, Toshio Mifune, né? No Sete Samurais, ele é o Kikuchiyo. Ele fez vários filmes também, que ele é meio que a imagem que a pessoa tem quando pensa no samurai. Sim. Né? É o Toshio Mifune. Mas eu fiquei curioso porque você falou que você morou em Okinawa. Exatamente. Então, terceiro ponto, Okinawa, né? Que Okinawa são as ilhas Ryukyu, né? que era um rei, que era um reino separado, até o subordinado, eu acho que é a Satsuma Han, salvo engano, né? Que foi depois anexado, e você tem uma cultura muito distinta, que é os castelos de pedra lá. Infelizmente, estou fazendo uma ressalva aí. O símbolo do reino Ryukyu, infelizmente, teve um acidente, acho que uns 2 anos atrás, né? O castelo de Shuri. Foi uma grande perda cultural em Okinawa. Era o símbolo porque a capital do Império Ryukyu antigamente era na cidade de Shuri, que era perto de onde eu morava. Né? Só para fazer uma ressalva sobre o Império Ryukyu. Império, reino, né? Era o reinado, né? Era um vassalo, em algumas épocas, da China, outro do imperador da China, né? O Império do Meio, outra época do Império do Japão, né? Que era muito nominal o Império do Japão. Tanto que, uma curiosidade, os jesuítas, quando fizeram o primeiro dicionário português-japonês, eles vêem a situação política do Japão, eles dizem, Tenno imperador. Sim. Tinha lá, eles traduziram lá, sum sacerdote. Eles colocaram lá, naquele que é o primeiro dicionário japonês. Shogun, colocaram lá, imperador. Porque o imperador ele se tornou com o tempo uma função nominal. E até o fim do Bakumatsu, salvo engano, o imperador, a sede do trono imperial era em Kyoto, exatamente, não é? Então, comente sobre essas duas experiências de Kyoto e de Okinawa, porque são duas cidades, são duas regiões que são muito importantes para a história do Japão e na cultura do Japão. Fiquei curioso a respeito disso aí. Nossa, eu não sei se eu consigo desenvolver sobre o assunto. Eu vou dar minha opinião, eu vou me basear só na experiência em Okinawa e depois dar uma olhada aqui em Kansai. Aliás, eu moro em Osaka, aqui do lado de Kyoto, né? Mas vamos lá para Okinawa, né? Bom, você já introduziu aí bem sobre Okinawa, que era um reino à parte, né? E eu que morei lá, quando eu cheguei lá, eu falei, eu não estou no Japão, eu estou em Okinawa, para mim é um mundo à parte, a cultura é diferente, as pessoas são diferentes, né? Elas são bem mais maleáveis, não são tão formais quanto o pessoal que eles chamam aqui de Hondo, né? Hondo são as 4 ilhas principais do Japão, ou como as pessoas de Okinawa se referem às pessoas daqui. Deixa eu tomar uma água aqui, né? Dá licença. Sem problema. Mas nossa, aqui tá bom, tá parecendo aquelas coisas de faculdade, aquele simpósio, né? Tá bom, eu tô gostando do clima aqui. Mas então, as pessoas bem relaxadas, né? As vestimentas, vamos começar pelo que eu vi de diferença. A vestimenta tradicional é diferente. Eles têm uns kimonos que são chamados bingata e são bem coloridos, porque aqui no Japão
as pessoas não veem bem roupa muito chamativa, muito colorida, né? Eles falam em japonês que é medatsu, quer dizer, uma coisa que chama muita atenção, né? Então, eles gostam de cores mais fechadas, mais escuras, né? Interessantemente, eles falam que nós, estrangeiros, combinamos com esse tipo de roupa que eu acho que não tem nada a ver, né? Mas, de qualquer forma, esses bengatá são bem coloridos, a culinária é diferente. E uma coisa interessante é que a culinária de Okinawa é baseada na comida de carne de porco, né? Eu adorava comer aquelas coisas lá de Okinawa soba, né? Tinha carne de porco no meio. Um outro prato que eu gostava era souk soba. Souk é língua de Okinawa para costela, né? Para ver como é que é a língua diferente. Souk é na língua de Okinawa, em japonês padrão é abarabone, se não estou enganado, é costela, né? Então, essa culinária é baseada no porco, né? Eu acho que tem muita influência da China, não só na construção. A gente olhando o castelo de Shuri, eu acho que a arquitetura remete muito mais à China, né? Eu lembro que no vocabulário tem muitas mais palavras de chinês e perceptível. Eu lembro que acho que em dialeto de Okinawa, aliás, dialeto é errôneo falar, língua de Okinawa, né? Que é chamado Uchinaguti. Em Uchinaguti, eu acho que cozinha fala chufara. Eu acho que em chinês padrão é chufa. Eu não lembro o pinyin aqui, a pronúncia exata, mas tem uma influência mais forte da China. Em relação aos nomes, eles preferem nomes com... Eu não sei se você é familiar com os kanjis. Os kanjis têm duas leituras. Uma é baseada no japonês, que é o kun yomi, leitura kun, e a outra é on yomi, que é a leitura baseada no chinês. Eu acho que as pessoas lá têm nome mais baseado nessa leitura chinesa. Por exemplo, eu estava vendo recentemente o caso de um menino que ele foi o primeiro brasileiro a tirar a carteira de advogado no Japão. O nome dele é... o primeiro nome não lembro, o nome brasileiro. É Eiji Teruya. Eiji, eu acho que é coisa bem de Okinawa. Eu lembro que eu visitei uma igreja lá em Okinawa. Eu acho que o nome depois é Eikyu. Eu sei que tem esses nomes assim, bem kanjis, bem leitura chinesa. É um pouco diferente daqui, né? Como eu falei, o povo é mais descontraído. Eu fiquei à vontade em Okinawa, né? Outra coisa que chamou muita atenção é o clima. Já que eu sou carioca, eu me senti em casa, né? Que quando a gente chega lá, a gente vai chegando no aeroporto de Narra, a gente vê aquele mar azul turquesa. É lindo demais. O mar é lindo. Cheio de coral. Você vai na praia, o mar limpinho. São as praias mais bonitas que eu vi no Japão, né? E é um paraíso tropical. A gente vê, acho que coqueiro, tem maracujá, tem goiaba. Então, é uma coisa surreal. É um lugar lindo, o povo é amável, a língua é diferente, a cultura é diferente. Então, eu acho que não é Japão, né? E eu estudei um pouco da história, mas eu lembro muito pouco. Mas em relação à anexação, você está certo. O primeiro contato com o Japão foi através do clã de Satsuma, que corresponde à província atual de Kagoshima. E eu acho que foi no século XII, se eu não estou enganado. Eu peguei uma aula lá na época de história de Okinawa e aconteceram vários eventos políticos. Num determinado momento, Okinawa foi posse americana. E isso foi até o ano de 1972, que é o que eles chamam de Renkan, ou seja, transferência ou devolução. Então, em 1972, Okinawa passou a pertencer ao Japão novamente. E eu acho que é a última província do Japão, né? Se eu não me engano, são 47 províncias, né? Então, Okinawa é a 47ª província. Nossa, quanto tempo eu não usava essa 40ª? Nossa, o português tá bom aí, não lembro o número ordinal. 47ª. Caraca. Mas então, foi a última província a ser instalada no Japão e é o que eu vejo em Okinawa. E, bom, o que eu falo também, muitas vezes é do que eu ouço do povo. Eu não pesquisei tudo, mas não só Okinawa, mas como Hokkaido são vistos como locais diferentes. Eu creio que tem a ver com a coisa racial, porque o pessoal de Ryukyu geneticamente é diferente. Tem aquele debate todo que é o japonês antigo, tanto geneticamente como linguisticamente. E tem um outro lado da moeda, que interessantemente é o sul, que é Okinawa, norte é Hokkaido, que antigamente era formado pelos Ainus. Então parece que tem um setor do governo japonês para lidar com essas duas províncias. Até aí, mas eu não sei até que ponto isso é verdade. Isso aqui eu ouço, eu não lembro todas as informações, né? Os Ainu ainda são um tema tabu no Japão, né? Muito tabu. E é uma coisa que eu falo, às vezes o pessoal me taxa de teórico no japonês. Não, tem uma cultura fortíssima aqui de assimilação e eles não aceitam coisas exteriores, né? É fato, né? E eles fizeram, na realidade, de repente eu vou entrar em tema polêmico aqui, mas eu vou dar uma opinião só do que aconteceu, né? O que aconteceu, de fato, o povo de Okinawa foi assimilado, a língua deles praticamente desapareceu,
E isso é uma tristeza para mim, porque eu fui para Okinawa para aprender a língua de Okinawa, o Tinaguti no final eu não aprendi. Eu aprendi uma variante de japonês padrão que tem algumas palavras incorporadas. E foi o meu tema de pesquisa de mestrado, né? E, por outro lado, nós temos Ainus, que foram assimilados totalmente. E desgraçadamente, eu diria, do aspecto linguístico, eu pensei em aprender Ainu, mas quando você ouve a língua, você vê que é um japonês falando uma língua estrangeira. Você não ouve autenticidade mais na língua Ainu. E eles foram assimilados, eles são pouquíssimos. Daqui a pouco, acho que a cultura desaparece. Eu acho que é uma... eu não sei se é bom ou ruim, porque nós também, brasileiros, somos assimilados, né? Então, a gente não sabe mais como nós éramos. Eu acho que é o que aconteceu com o Japão, né? O povo de Okinawa esqueceu quem eles eram e os Ainus também eles vão desaparecendo. Já desapareceram. A língua praticamente desapareceu e eu acho uma perda cultural grande, né? Eu acho que só deve ter sobrado. Eu também não visitei muito as regiões de Hokkaido, porque parece que tem umas regiões que tem algumas vilas mais tradicionais. Eu acho que é Kushiro. Eu não lembro das regiões. Tem os nomes, até os nomes de locais a gente vê a influência Ainu, né? Mas foram assimilados, tanto os okinawanos quanto os okinawanos, se é que assim pode se chamá-los, né? E sobre Kyoto e Kansai também, o que é que você acha aí da cultura local, que é meio que o centro cultural do Japão, não é a região de Kansai? E na realidade, é uma vergonha perguntar para você, porque eu que moro no Japão, mas eu sou especialista em língua, né? Mas uma coisa que me chama atenção, por exemplo, é para o nome da província. Porque são 47 províncias, a maioria bota Ken no final, né? Hokkaido é especial porque é Do no final, né? Eu não sei porque eu uso o kanji de caminho, né? E, interessantemente, só tem 3 lugares fora essas 47 províncias que tem nome diferente, né? Tóquio, você deve saber que é Tokyo-to. To é o ideograma para capital, ou seja, agora é a capital do Japão, né? Literalmente. E fora isso, tem 2 locais que tem uma terminação diferente para a província, ou seja, Osaka-fu e Kyoto-fu. Isso deve remeter ao passado imperial e de capital do império, né? Osaka, eu não sei como se encaixa nisso, né? Agora, Kyoto foi, de fato, a capital do Japão e isso faz com que as pessoas tenham muito orgulho do local, que, às vezes, eu acho que o orgulho é um pouco tóxico, né? Ele chega a ser, assim, um pouco de excluir a gente, né? Eu acho interessantemente, minha esposa é de Kyoto. E o que eu acho, assim, um milagre eu ter casado com ela. E quando eu fui pedir a mão em casamento, eu achei que a família não ia me aceitar, né? E para minha alegria, né? E para minha surpresa, o pai foi uma pessoa muito amorosa. Eu sinto que meu sogro já partiu, mas ele era uma pessoa muito amorosa, né? Gostava de mim, né? Eu o abraçava sempre quando eu via, né? E ele falou uma coisa que me alegrou. É uma coisa que uma coisa que eu queria que fosse mais comum no Japão. Ele lembra do passado no qual os japoneses foram aceitos no Brasil, foram bem recebidos, né? E tanto até hoje nós temos uma boa imagem deles. É o que me levou a estudar japonês. Mas ele falou, olha, quando a minha esposa falou que eu era brasileira, ela falou, por que não? O Brasil e o Japão têm uma boa relação, não é? Então, uma coisa que me alegrou muito. E, por outro lado, eu escutei uma coisa que me entristeceu um pouco, porque eu não vou falar qual dos pais dela falou, porque eu não quero comprometer ninguém, né? E causar ódio, porque essa pessoa que falou é uma pessoa que eu amo muito, né? Mas teve um dos pais dela falou, se não for coreano, tá tudo bem. Que mostra também como é que são as relações aqui dos primos asiáticos, né? E é o que me leva a falar do tal do racismo aqui, né? Eu não gosto de ninguém que não seja japonês. Alguns, é claro, não é a sociedade no geral, né? Então, ao meu ver, estrangeiro aqui é outra raça. Eles odeiam os coreanos tanto quanto odeiam ocidental. Não tem diferença aqui, né? Mas esse é papo, talvez, para outro vídeo, como é que é xenofobia aqui. Esse é assunto complicado. Sim, mas voltando aqui outro. Quase que eu me perdi. A gente vai começar a viajar, esquece, né? Mas por ser centro cultural, é um lugar com muitos locais turísticos. É o lugar mais visitado do Japão, né? Então, eu acho que eu morei nos lugares assim mais interessantes do Japão, né? O local mais turístico e mais distante do Japão, que é Okinawa. E sim, essa questão cultural e ex-centro do Japão também faz com que eles tenham muito orgulho da região. E eu acho que isso se aplica tanto a Osaka, tanto a Kyoto. E uma coisa interessante é que as pessoas da região, muitos não se esforçam ou não se interessam em falar a língua padrão. Isso me levou a aprender o dialeto local, né? Então, às vezes, eu tenho medo de falar japonês, que, especialmente se eu ficar bravo, eu começo a falar o dialeto de Osaka, né? Meu japonês mudou totalmente. Até a língua é diferente aqui, é um lugar muito interessante. Culturalmente, linguisticamente, é muito interessante morar aqui.
Que em Osaka teve a famosa Expo 72, né? Que tem lá aquele monumento estranho, né? A Torre do Sol, né? Que chama aquele negócio que, digamos assim, que é meio que um marco desse otimismo no boom do Japão, né? Que você vê que muitos mangás têm aquela. Você gosta de mangá, de anime? No começo do meu estudo de japonês eu lia bastante. Ultimamente, não. Mas quais mangás e animes você viu aí, por curiosidade? Olha, na época que eu estava começando a estudar japonês, eu assisti muito Dragon Ball, né? Só que o que eu vou falar aqui, ó, vou dar um spoiler aqui. Se você gosta de Dragon Ball, pare o vídeo por alguns minutos, tá bom? Acho que eu vou botar no vídeo. De minuto tal a tal, eu vou falar sobre Dragon Ball. Não veja, porque você vai me odiar ou você vai se decepcionar. Eu lembro que na época que eu vim para o Japão, olha, na primeira vez que eu vim para o Japão, foi em 93. No dia que eu estava vendo televisão lá no dormitório lá da Fundação Japão, foi o dia que o Goku morreu, né? Mas é tanto sangue voando pela tela. Meu Deus do céu, limpa a tela tá vermelha de sangue, né? Então eu estava vendo aquele negócio. Interessante que eu pensei em gravar aquele episódio, eu errei na configuração do videocassete, eu gravei o desenho do Batman. Isso é outra história. Mas na época eu assistia muito Dragon Ball, eu assistia muito Shin-Chan, aquele menino boca suja, né? Só que depois que meus filhos... Shin-Chan. Eu criei o Shin-Chan, e depois que meus filhos nasceram, eu achei que não era uma boa influência, eu parei de ver, né? Apesar que eu entrei em contradição, porque no na minha estante, no vídeo da estante, eu mostrei um mangá do Shin-Chan em coreano, que eu ganhei de um amigo, e um de Shin-Chan em chinês, que eu comprei quando eu fui em Taiwan. Mas eu gostava de Shin-Chan, Dragon Ball. Um tempo eu vi aquele desenho da Sazae-san, que dizem que é muito bom para estudar japonês. Você que está vendo a gente. Já acabou o spoiler, né? Já pode cortar o spoiler. Mas é o da Sazae-san, né? Que tem, o outro legal. Mas dizem que ele é muito assim, lavagem cerebral sobre aquela cultura do salaryman, né? O assalariado, aquele cara que sai de manhã para trabalhar, aí vai a esposa na porta e tem chai. E o cara volta, as forças estão esperando, aquela coisa bem hierarquia japonesa, né? E tem outro desenho também que dizem que é no mesmo esquema cultural, é o Chibi Maruko-chan, uma menina lindíssima, aquele cabelo meio capacete, né? Que eu também acho legal para aprender, mas eu não sei, eu não tenho mais ânimo para ficar vendo mangá, né? Já é uma fase antiga, né? Mas eu acho legal para aprender. O anime mais visto no Japão é o Sazae-san, sempre. Sim, sim. E o segundo é o Crayon Shin-Chan. O terceiro é o One Piece, que é uma febre aí, não é? O One Piece também. Sim. Agora, como os otakus são vistos aí? Porque eu percebo que houve uma certa mudança nessa maneira de ver os otakus nerds. Por exemplo, isso de o Shinzo Abe aparecer nas Olimpíadas vestido de Super Mario. Isso eu acho que há 10 anos atrás seria inaceitável. Né? Ele apareceu o primeiro-ministro vestido de Super Mario. Parece que está havendo uma mudança na aceitação da cultura otaku. Porque eu me lembro que até pouco tempo atrás era muito mal visto no Japão alguém ser otaku. Acho que o primeiro político a se assumir otaku foi o Taro Aso, né? Que ele é fã daquele Rosenmaiden, que é a menina, aquele mangá de bonecas. Né? Então, o que é que você percebe aí quanto a isso? Nossa, você tocou num assunto muito interessante que, às vezes, me perguntaram, eu nunca tinha parado para pensar, né? Na realidade, eu acho que houve uma mudança na definição de otaku, porque o que eu vou falar aqui talvez esteja errado, mas eu já devo ter lido em um lugar, eu peço perdão se está errado, mas otaku, eu acho que a origem da palavra otaku tem a ver com Bom, taku, na realidade, é a palavra para casa, né? Eu acho que a referência original da palavra otaku era daquele indivíduo que ficava trancado em casa, talvez aficionado em alguma coisa, o cara não era muito sair de se relacionar, então era visto como uma pessoa altamente introvertida, talvez que tivesse algum problema de relacionamento social, né? Eu acho que no começo era a pessoa que ficava jogando muito videogame em casa. Eu não lembro a conotação atual. Interessantemente, alguém no canal me perguntou o que era otaku. Eu dei uma definição que está no dicionário. A definição não está mais com essa conotação negativa. E eu acho que mudou. Otaku passou
descrever uma coisa na qual a pessoa tem muita paixão. Daí vem o nosso canal, Gengo, de língua mais otaku. Então eu usei porque eu acho que teve uma mudança no significado. Eu lembro que, eu acho que teve uns 15 anos atrás, que eu chamei um cara de otaku, um cara da Suécia. Porque quando eu morei em Totigui, o pastor da minha igreja era da Suécia, então eu tive muito contato com suecos. E daí eu comecei a estudar sueco e tal. Eu chamei o cara de otaku. Aí ele falou, I know. Para ele foi um elogio. Então o que eu falei, talvez para zombar dele, ele gostou. Então eu vi que, eu não sei exatamente quando começou a mudar, mas mudou. Eu acho que o otaku, ele desenvolveu, o otaku passou essa pessoa meio kawaii, né, que gosta muito de uma coisa, né? E o termo atual para uma pessoa meio, talvez, disfuncional no aspecto social, agora eles chamam de hikikomori. Hikikomori que é quem fica em casa, não é trancado. É o cara que tem altos problemas de relacionamento e o cara não sai de casa. E é problema mesmo. Às vezes o cara não vai para a escola. É um problema sério. Hikikomori, né? Então, eu acho que o otaku ele mudou para hikikomori. Mas o otaku já não é tão mal visto assim. E o exemplo que você deu é uma coisa que eu não tinha percebido. O cara botou, o primeiro-ministro AB, ele botou roupa de Mario, né? Eu acho legal. O cara faz o que ele gosta, né? Eu acho que a gente não pode julgar a pessoa pelo gosto dela, né? Se o pessoal vê o que eu gosto de fazer, vai me chamar de maluco. Eu estou com 46 anos, pela graça de Deus, precisando viver muito mais. Me considero jovem. Eu só escuto heavy metal. Eu só escuto Oficina G3, White Cross, Stripe. Eu gosto só de metal, cara. Metal. Eu não vou fazer a vaquinha porque eu sou crente, né? Mas eu gosto do cara, né? Ele não vai me negar como ser humano, sei lá, intelectual, se alguém me acha intelectual. Eu gosto da pessoa, né? Eu não vou chamar um cara idiota porque o cara gosta de Super Mario. Eu gosto de Super Mario. Né? Os jogos, o meu filho fica vendo aqui vídeo no YouTube daquele Mario Odyssey, eu acho legal, né? Por que não? Eu gosto do cara, né? Mas eu acho que o otaku aqui está bem aceito. Mudou muito da definição oficial. Então, eu diria agora que o otaku é o kawaii, né? Olha, vamos fazer um paralelo aqui. Eu acho que, em questão de, talvez, uma fixação por algo, eu acho que o otaku é o cara aficionado kawaii. E o hikikomori é o cara que tá meio... que tem algum problema mental, psicológico, sei lá qual é o problema. O cara tem problema, né? Mas o otaku é o cara normal. É o cara que fica lá no trem, lendo todos os mangás, né? O cara, ele é viciado em alguma coisa, né? Otaku. Né? Mudou um pouco. Mas, por curiosidade, os seus filhos veem algum anime, algum mangá? Não, na realidade, eu estabeleci uma política linguística aqui para que eles aprendessem japonês. Eu não deixo eles verem televisão japonesa. E eu acho que o vocabulário é meio chulo, né? Eu, particularmente, spoiler, para você que gosta de One Piece, spoiler. Pipi, para um pouquinho o vídeo aí. Eu não gosto daquele moleque do spoiler, porque eu acho que ele é um boca suja, e eu acho que o desenho tem muita violência. Eu não gosto do One Piece. Eu não gosto, acabou o spoiler. Pipi, spoiler. Eu não deixo ver. Então, na realidade, eles pegaram um gosto por desenho em português, eles veem direto, né? Um tempo atrás, meus filhos até viam desenho brasileiro. O maior, quando ele era um pouquinho mais novo, ele gostava do Peixonauta, né? Eles veem desenho direto. Eles gostam de Cartoon Network, porque eu tenho TV em português aqui, né? Cartoon Network, tem o Nickelodeon, tem aquele Boomerang, né? Então eles veem desenho direto. Eles um tempo atrás estavam viciados em Teen Titans, né? Só veem desenho em português. Mas, assim, tem uma ressalva. O menorzinho gosta de ver Doraemon. Ele via antigamente na sexta-feira à noite, mas recentemente ele parou de ver Doraemon. Era o único dia que eu deixava ele ver desenho em japonês, porque Doraemon é um desenho bonitinho que eu acho legal para aprender japonês, né? Apesar, spoiler, pipipi, spoiler, Doraemon. Apesar que eu acho o Nobita um vagabundo, né? Eles deviam aprender a estudar e não ficar dependendo do Doraemon. Pipipi, acabou o spoiler, vai lá. O One Piece tem muita... One Piece é meio boca suja mesmo, que eu sempre achei isso estranho, porque o japonês, para ser um povo tão polido, essa é uma coisa que eu nunca entendi. O japonês, para ser um povo tão polido, com tantas regras de polidez, mas os animes e os mangás, até o shonen para crianças e jovens, você tem muito palavrão lá. Muito mais palavrão que, por exemplo, até um seriado ocidental, mais ou menos para adultos, teria. E isso é uma coisa que eu mesmo nunca entendi como é que isso aí é aceito na televisão. Porque, assim, uma coisa que é pouco falada.
que esse povo otaku não fala ou não sabe. Mas só existe, de fato, duas produtoras de anime. Existem vários estúdios, mas só tem duas. Não sei se você já sabia disso. Não. Mas tem só duas produtoras. Uma é a da Sony. A Sony é uma Zaibatsu, como ele chama aí, não é? O Keiretsu também usa esse termo, né? E tem uma outra que, salvo engano, pasme, é estatal. Qual é a estatal? Porque eu acho que é Aniplex, eu acho. Não conheço. A Sony é famosa, né? Ah, sim. Salvo engano, um dos proprietários dela é a NHK TV do Estado, né? Uma delas. Então, como é que se vê aí essa questão das estatais, da corrupção? Porque parece que tem aí uma série de escândalos envolvendo estatais. Os Correios parece que foi o maior escândalo, né? Então, qual é a sua opinião a respeito disso? Deixa eu tentar entender aqui. Vamos voltar porque você entendeu, né? E para mostrar para o povo que eu não sou política, eu não fujo dos assuntos. Vamos respondendo parte a parte, né? Eu vou tentar não viajar muito, né? Porque eu acabo me perdendo. Se eu me perder, você me ajuda aí. Mas sobre a primeira parte dos animes, eu já li muitos artigos, né? Que o pessoal fala que... Eu pensando aqui agora que você falou da linguagem formal, geralmente o povo é muito formal, né? Aqui em Osaka nem tanto, porque eles falam dialeto. Às vezes, muita gente reclama que o pessoal de Osaka é meio boca suja, né? É meio carioca, é meio desbocado, né? Meio nervoso, mas eu diria que talvez o anime seja tipo um modo de escape social para a vida diária, que é muito dura, é muito regrada, é muito hierarquizada, né? Então o cara vê ali o uso da linguagem informal. Aliás, eu acho que é bem boca suja mesmo anime, por isso que eu não gosto, né? Muito informal, né? Eu não sei, dizem que é também um tipo de escape social, né? O cara vive na sociedade bem rígida e quando ele vê o anime, ele tipo que relaxa, ele esquece da realidade, né? Eu acho que é uma das funções do anime, né? Do anime. E vendo mangá, spoiler anime, eu não sei, a minha visão de anime, eu acho que falta muito argumento nas histórias, né? É muita viagem, né? Por exemplo, o primeiro anime que eu vi foi o Akira, né? Aquilo ali, o cara tá em outra dimensão, cara. O cara tá no LSD brabo, o cara tá numa viagem que entra na cabeça do cara, o cara viaja, o cara tem poder mental. No final, o que o Tetsuo fala, eu falei, que isso, cara? É viagem total. Então, não é uma coisa assim que tem uma história, por exemplo. Eu, particularmente, eu curto muito agora DC Comics, né? Eu gosto muito daquela coisa de herói, Batman, né? Que todo herói tem a história dele, por que ele decidiu virar herói. Tem os inimigos com a história. No Japão, a gente não sabe quem que é o mocinho, quem é o bandido. Então, é uma coisa muito, sei lá, surreal, entendeu? Então, eu acho que é um tipo de escape social, né? Você falou sobre os estúdios. Eu não sei como é que está envolvido esse negócio de corrupção, porque também não falam muito aqui, né? Não é. Eu acho que tudo tem a ver com o Rabatsu, né? O controle de tudo. Nas notícias não se critica nada, só dá. Eu acho que é meio robótico. O cara pega, lê o script dele sem emoção nenhuma, né? Tipo, hoje, como contra a medida do governo AB, serão distribuídas 2 máscaras para cada casa. Aí o cara muda de assunto. O cara lê o robô. Eu não gosto de noticiário aqui, né? Mas eu creio que deve ter... Tudo aqui é controlado, né? É só a gente ver noticiário que, por exemplo, um assunto que é veiculado num canal vai ser o mesmo noticiado na outra. Por exemplo, às vezes eu compro revista de guitarra. Se aparecer um guitarrista... Tem 3 revistas de guitarra boas aqui, né? Tem uma que é chamada Burn, com 2 R, queima, né? É uma revista de heavy metal. Tem uma outra que acho que é Young Guitar, que vem sempre com DVD. Eu parei de comprar porque eu tô agora mais na vibe de pegar uma música de ouvidão, né? E tinha uma outra lá que vinha sempre partitura de música, né? Todos os anúncios, todos os artigos eram sobre o mesmo guitarrista. Então, eu acho que sair do padrão não é coisa muito comum. Isso na mídia é a mesma coisa, os caras falam sobre a mesma coisa, né? Eu lembro que quando eu apareci na televisão, todo mundo só queria falar sobre taxista, né? Acho que o cara não gosta de falar de outra coisa, né? Então, desenho animado acho que é a mesma coisa, né? Os caras seguem os mesmos temas. Eu acho que o mercado de desenho aqui é muito protecionista, né?
Por exemplo, eu vejo desenho com meus filhos que a minha esposa nunca viu, né? Até pica-pau, né? Que meus filhos veem, né? A gente não vê muito desenho ocidental aqui, é muito fechado o negócio, né? Eu não sei se é para proteger, deve ser, com certeza, para proteger os desenhos deles, né? Eu acho que tudo aqui é muito rabato, tudo muito isolado, muito fechado em grupo, né? Desculpa, eu acho que eu esqueci o terceiro ponto que você citou. Você falou sobre os animes, sobre essa NHK, talvez sobre os estudos de mangá. Infelizmente, eu não tenho informação sobre isso, porque eu não sigo mangá há muito tempo. Você tinha feito um terceiro questionamento, eu não lembro. É que eu me esqueci, mas que também no momento não importa, né? Porque eu tenho outra pergunta eu tenho outra pergunta para fazer, né? Tem tempo? Tem limite de tempo, Júlio? Vai falar mais um pouquinho. Que depois eu tenho que sair, mas dá para falar uns 10, 15 minutinhos. Sim. Uns 10, 15 minutos, né? Não, certo. É que eu queria, sabe? Não, então, pode ficar para outro dia, mas é o seguinte, que eu percebo, que existem alguns temas que são meio tabus. Isso você percebe na cultura japonesa. Por exemplo, o imperador, ele não aparece em nenhum anime, nenhum mangá. Você não vê referência à nobreza japonesa, né? Os Kuge, que são a nobreza de Kyoto. Você não vê nenhum mangá, nenhum anime que fala disso aí. Então, é uma dúvida que eu tenho, que eu não quero te prender aqui muito tempo, mas existe aí alguma informação sobre a nobreza japonesa? Você já conheceu algum nobre do Japão? É uma dúvida que eu tenho, que eu nunca vi nenhuma referência a isso em nenhum anime, nenhum mangá. Olha, você tocou em assunto bem polêmico que eu não conheço, eu teria que estudar mais, né? Mas observando minha estadia aqui no Japão, realmente não se fala sobre a família imperial. E eu acho que tem a ver com o fato histórico de que, bom, olhando para a religião japonesa, se eu não me engano, é do shintoísmo, né? Tem uma referência na qual disse que a família imperial descende de Amaterasu, né? Acho que é o deus dos céus, né? Seria a trindade shintoísta. Acho que Amaterasu, não vou lembrar. Ninig, não vou lembrar o nome dos deuses. Tsukuyomi, eu acho. Izanagi e Izanami, né? Acho que ou é filho de Amaterasu. Acho que é Izanagi, Izanami e Amaterasu. Eu teria que relembrar o livro que eu li sobre essa história aí. Engraçado que, pegando a ponte, eu li um livro. Quando eu fiz o meu estudo de língua japonesa em Okinawa, eu li um livro chamado Kojiki, que fala sobre a formação do Japão, e dentro disso fala da família imperial, começando com o imperador, eu acho que é Temmo, é o primeiro imperador do Japão, né? E faz referência a essa família Amaterasu. Assim sendo, e pegando uma ponte para a Segunda Guerra Mundial, eu acho que a educação de história do Japão, até eu não sei se foi recente, Segunda ou Primeira Guerra Mundial, ensinava-se que o imperador era descendente de Amaterasu, era tipo um deus, né? E parece que ensinava esse negócio do Kojiki, eu teria que ver isso também, né? Então, por isso, o pessoal ainda vê o imperador de uma forma especial, né? Eu nunca cheguei a perguntar a eles, de fato, como eles veem o imperador, mas tem uma coisa assim de vê-lo como uma pessoa diferente, uma pessoa diferenciada mesmo, né? Eu teria que ver mais história para poder dar uma melhor resposta. Mas essa visão diferenciada do imperador, eu acho que remete ao que você falou. Eu também nunca vi nada falando sobre o primeiro... Não só sobre a família imperial, mas não se fala sobre o governo, né? Acho que é tabu falar sobre o governo. Quer dizer, criticar aqui é um tabu, né? É uma coisa que não existe. E é uma coisa que acho que eu falei no meu vídeo sobre o que eu não gosto no Japão, né? Confrontar aqui é você pedir para ser excluído, né? É tudo rabatsu, né? Então, se você falou uma coisa que o grupo não gosta, eles te excluem, né? E acho que eu sou candidato agora a ser excluído da sociedade porque eu falei daquela coisa lá do trabalho, né? Mas, bom, outra história, né? Não é bom falar nada contra a sociedade porque eles não gostam disso, né? Há a possibilidade de ser rechaçado. E isso inclui também na coisa da família imperial, né? Tabu. Então, eu queria agradecer a você por tudo. Você foi uma das pessoas mais gentis com que eu já fiz o Hangout, Júlio. Não, eu que falo mesmo. Não, todo mundo que faz Hangout comigo é gente boa. O que eu tive anteriormente foi com o Caipira no Japão, não sei se você viu. Dando spoiler por outro vídeo, eu falei com um menino também que se formou comigo na faculdade. Eu acho que a gente deveria ter mais oportunidade assim no Brasil, né? Porque eu acho que não é o ataque à pessoa. E a gente não está nem fazendo debate, a gente está abordando um assunto amigavelmente, que é o melhor modo.
A gente não está em ambiente acadêmico. Acho que mesmo em ambiente acadêmico, eu acho que a gente tem que ter um pouco de empatia com o outro, né? Porque se for uma coisa acadêmica, o que a gente está atacando é o argumento, não a pessoa, né? Eu acho que deveria aumentar esse tipo de coisa no Brasil, né? Até para falar de política, né? O cara tem visão política, mas ele não tem que atacar o outro, né? Eu acho que é apelação, né? E falta de argumento, né? Não, eu agradeço a sua... Na realidade, estava meio preocupado, para ser sincero com você. Eu falei, eu não conheço o Matheus, eu devia ter visto o canal mais dele. Que tipo de pessoa é? Eu fiquei até comentando, o cara vai me atacar, vai tentar me, sei lá, achar meus podres, vai ver meus pontos fracos com essa acadêmica. Assim, um amor de pessoa, agradeço aí, né? E talvez antes da apresentação, não, antes do vídeo eu fazer uma apresentação de você, né? Do pouco que nós conversamos, eu vi que você é uma pessoa de superação, né? Você teve um infortúnio aí, que você sofreu um acidente, né? Você ficou de cama, mas você se levantou, foi fazer a prova do mestrado, e esse tipo de gente que eu quero achar, é gente que não dá o braço a torcer para as situações, é um pessoal que tem um objetivo, que corre atrás, e é o cerne do canal, né? É o pessoal ter um sonho, correr atrás do sonho. Cara, você é um guerreiro, cara, eu te admiro. Deus te abençoe. Muito obrigado. E obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Eu te admiro também. Eu te admiro muito também, Júlio. Eu me sinto muito bem, muito feliz, muito realizado de estar aqui. Então, eu queria pedir que todos que viram este vídeo no meu canal, se inscrevam no canal do meu amigo Júlio Peretian, e todos que viram nele, né, também se inscrevam, né, para ajudar aqui, porque seria algo muito interessante. Pois, muito obrigado pela sua presença, Peretian. Um forte abraço e até logo. Até logo. Antes de terminar meu tchau final aqui, eu também a recíproca é verdadeira. Eu peço que quem esteja assistindo esse vídeo ajude o canal do Matheus, né? A sua proposta do canal é falar sobre... Qual é a proposta do seu canal? Só para explicar para o povo. É falar sobre cultura, política, religião e virtualmente tudo. Olha, gente, olha por que eu gostei do Matheus. Eu comecei a ver um vídeo dele falando sobre religião. Ele aborda, pelo que eu vi até agora, ele aborda as coisas... Qual é a palavra? Intelectualmente, né? Ele não chega atacando ninguém, né? E eu acho que a gente precisa de mais canal assim, né? Porque a gente sabe que o YouTube é um mar de conteúdo, mas infelizmente muitas coisas apelam para a baixaria, né? O ataque indevido ao outro, ataque infundado, né? E aqui é uma coisa que o meu canal foca em língua e o dele foca em política e religião, em coisas, assuntos intelectuais, assuntos para fazer a gente pensar, e o que a gente precisa, eu peço que dê um apoio para o Matheus. Então, Matheus, vamos terminar aqui. Foi um prazer falar com você. Na realidade, eu estava assim, um pouco nervoso. Será que o cara vai fazer umas perguntas, vai me deixar meio sem graça? Mas você foi um ótimo... E a propósito, gente, só para explicar como é que foi aqui, isso foi 100% espontâneo. É o que eu acho que deu esse teor assim de descontração, porque eu não estava preocupado sobre o que eu ia falar, e isso é até uma coisa, uma desculpa que eu tenho que fazer às vezes nos meus vídeos, que quando o negócio trava é porque eu estou pensando, né? Aí vem o né, vem o stick nervoso. Agora, o negócio foi tão descontraído que vocês aí, contadores de né de plantão, quantos nés eu falei? Eu acho que foram poucos, né? Quando a coisa é espontânea, não tem necessidade de ficar pensando muito, né? O outro problema de não pensar muito é que a gente acaba falando besteira, mas acho que faz parte, né? Eu tentei passar o melhor aqui, mas agradeço de coração, Matheus. Que Deus te abençoe, abençoe seu canal, abençoe o seu mestrado e que você continue trazendo conteúdo de qualidade para o YouTube, que a gente está precisando disso. Abração, cara. Um abraço. Até logo. Que Deus te abençoe também, Júlio. Até logo. Vamos terminar por aqui, né? Tá bom. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.